E se Deus não realizar os seus sonhos? Eu não estou perguntando se você acredita que Deus pode realizar sonhos. Eu estou perguntando outra coisa. E se Ele puder e decidir não realizar? E mais, e se algumas coisas que você tanto pede para Deus não acontecerem porque Deus está fazendo em você algo muito maior do que simplesmente te entregar aquilo que você está pedindo? Eu sei, só de falar isso já incomoda um pouco. Porque nós aprendemos a falar muito sobre um Deus que realiza sonhos, um Deus que abre portas, um Deus que faz acontecer. Um Deus que vai nos levar a lugares onde nunca imaginamos. E eu acredito nisso. Eu acredito em um Deus que abre portas, acredito em milagres, acredito que Deus pode nos surpreender de maneiras que nós nem imaginaríamos. O problema, né, começa quando, sem perceber, Deus deixa de ser o centro dos nossos sonhos. E os nossos sonhos passam a ser o centro da nossa relação com Deus. E foi justamente por causa disso que esse livro aqui me chamou tanta atenção. O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo. Só pelo título, talvez você já tenha pensado, meu Deus, que título é esse? Porque parece contraditório. Afinal, nós estamos tão acostumados a ouvir falar sobre um Deus que realiza sonhos. Mas guarda esse título, porque daqui a pouco eu quero voltar nele. Talvez Deus destruir sonhos não signifique exatamente aquilo que você está imaginando. E eu também não quero fazer uma resenha desse livro. Não quero ficar falando capítulo por capítulo e nem dizer para você tudo que o autor escreveu. Eu quero conversar sobre uma pergunta que esse livro provoca e que para mim toca em algo muito profundo da nossa caminhada com Deus. Quem está servindo a quem? Eu estou seguindo e servindo Jesus ou tentando convencer Jesus a seguir os meus planos? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E o mais perigoso é que nós podemos atravessar essa linha sem nem perceber. A gente começa a caminhar com Deus, a orar, a conhecer a palavra. E naturalmente a gente começa a apresentar a Deus aquilo que nós desejamos. Senhor, eu quero essa oportunidade. Senhor, eu quero que esse relacionamento dê certo. Senhor, abre essa porta. Restaura isso. Me ajuda a conquistar aquilo. E não existe nada de errado nisso. Deus não fica incomodado porque você conta para Ele o que você deseja. A Bíblia está cheia de pessoas que apresentaram seus desejos, suas dores e suas necessidades a Deus. O problema não é pedir. O problema começa quando a nossa oração deixa de ser Deus, o que o Senhor quer de mim? E passa a ser Deus, quando o Senhor vai fazer aquilo que eu quero? Percebe a diferença? A gente continua chamando Jesus de Senhor, continua orando, continua indo à igreja, continua dizendo que confia em Deus, mas no fundo já escrevemos todo o roteiro da nossa vida. A profissão, o casamento, a família, a casa, o dinheiro, o ministério, os projetos, o futuro. A gente escreve o roteiro inteiro, entrega para Deus e diz assim, ó, assina aqui embaixo, Senhor. E quando Deus concorda com o roteiro, tá tudo certo, né? O problema é quando Ele muda alguma página da história. Aí a gente fica frustrado com Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você tenha orado muito por algo e não aconteceu. Talvez uma porta que parecia perfeita tenha se fechado. Talvez você imaginasse que nessa altura da sua vida estaria em outro lugar. Você olha para outras pessoas e pensa, eu achei que já teria conseguido isso. Eu achei que o meu casamento seria diferente. Eu achei que a minha vida financeira estaria bem melhor. Eu achei que aquele projeto daria certo. Eu achei que Deus faria isso por mim. E talvez a pergunta mais difícil não seja por que Deus não realizou o meu sonho? Talvez seja por que eu tinha tanta certeza de que Deus era obrigado a realizá-lo? Essa pergunta mexe muito comigo, porque uma coisa é dizer eu entreguei a minha vida para Jesus. Outra coisa é realmente entregar. Porque entregar significa abrir mão do controle. E nós gostamos muito da ideia da entrega. Desde que Deus faça exatamente aquilo que nós planejamos, né? Só que isso não é entrega, é negociação. Deus, eu te sigo, mas isso aqui eu quero. Eu te obedeço, mas essa porta aqui precisa abrir. Eu confio no Senhor, mas esse relacionamento tem que dar certo. Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim, mas por favor, concorda comigo? E talvez uma das coisas mais bonitas e ao mesmo tempo mais difíceis do cristianismo seja perceber que Jesus nunca chamou ninguém dizendo assim, ó, vem comigo e eu vou realizar todos os seus projetos. Jesus foi muito mais profundo. Siga-me. E seguir alguém significa que eu não estou na frente. Quem escolhe o caminho é quem está sendo seguido. Isso muda tudo. Porque talvez nós tenhamos transformado Jesus em alguém que deveria nos acompanhar, quando fomos nós que fomos chamados para acompanhá-lo.
Pensa só nos discípulos. Pedro, André, Tiago, João tinham uma vida, tinham trabalho, tinham planos, expectativas. E Jesus chega e diz, siga-me. Ele não apresenta um mapa completo, não mostra onde eles estariam 5 anos depois. Não diz, Pedro, se você vier comigo, a sua vida vai ficar mais confortável. João, se você me seguir, todos os seus projetos pessoais vão acontecer. Não, é simplesmente siga-me. E eles precisavam descobrir o caminho enquanto caminhavam. Talvez a fé tenha muito mais a ver com isso do que nós imaginamos. Fé não é Deus me entregar o mapa completo da minha vida. A fé é confiar em quem está me guiando quando eu ainda não consigo enxergar o mapa. E isso é difícil, porque nós queremos saber quando, como, queremos saber por quê, queremos saber onde tudo isso vai terminar. Só que existem momentos em que Deus não explica tudo. Ele simplesmente nos chama para confiar. Existe uma cena na Bíblia que, para mim, é uma das maiores demonstrações disso. Jesus está no Getsêmani, ele sabe o que está prestes a acontecer. Ele sabe da cruz, ele sabe do sofrimento. E Jesus ora, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Perceba uma coisa, Jesus apresenta aquilo que deseja. Então, apresentar o seu desejo a Deus não é falta de fé. Pedir não é errado, chorar não é errado. Dizer, Deus, eu queria muito que fosse diferente, também não é errado. Mas Jesus não termina a oração ali, ele continua. Contudo, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Talvez essa seja uma das orações mais maduras que alguém possa fazer. Deus, isso é o que eu quero. Mas eu quero a tua vontade mais do que quero isso. E é muito fácil falar isso quando as duas vontades coincidem, né? É fácil dizer, seja feita a tua vontade, quando a vontade de Deus é exatamente aquilo que eu queria. O teste aparece quando não é. Quando eu quero ficar e Deus diz vá. Quando eu quero ir e Deus diz fique. Quando eu quero agora e Deus diz espere. Quando eu quero sim, Deus diz não. Quando eu quero entender e Deus diz confie. É nesses momentos que nós descobrimos se Deus realmente é Senhor das nossas vidas. Ou se Ele estava só ocupando um lugar de patrocinador dos nossos projetos. Mas existe uma parte dessa conversa que talvez seja ainda mais difícil. Porque alguém pode estar pensando assim, tudo bem, eu entendo Deus não realizar um desejo errado. Mas e quando aquilo que eu estou pedindo é bom? E essa pergunta é muito mais difícil. Porque eu não estou falando de algo claramente errado. Eu estou falando de coisas boas, um casamento, um filho, uma oportunidade honesta, uma cura, a restauração de uma família, um trabalho, uma porta no ministério. Alguma coisa que você olha e pensa, Deus, por que o Senhor diria não para isso? Existe algo que Paulo chamava de espinho na carne. Nós não precisamos entrar agora no que exatamente era aquilo. Mas o importante para essa conversa é outra coisa. Paulo disse que pediu 3 vezes ao Senhor para que aquilo fosse tirado dele. Pensa nisso. É Paulo. Ele orou, ele pediu, ele queria que aquilo fosse embora. E a resposta de Deus não foi, tudo bem, Paulo, porque você teve fé, eu vou tirar. A resposta foi, a minha graça é suficiente para você. Em outras palavras, Deus não mudou aquela circunstância da maneira como Paulo pediu, mas sustentou Paulo dentro dela. Isso quebra uma ideia muito comum de que se eu pedir alguma coisa boa, com fé suficiente, Deus obrigatoriamente precisa me dar. Não. Às vezes Deus responde sim, às vezes Deus responde espere. Existem vezes em que Deus responde não. E o não de Deus não significa necessariamente a ausência de amor. Talvez você precise ouvir isso, porque algumas pessoas medem o amor de Deus pelas respostas que elas recebem. Se a porta abriu, Deus me ama. Se deu certo, Deus está comigo. Se aconteceu, Deus é fiel. Mas e quando não acontece? Ele deixou de ser fiel? Ele deixou de ser bom? Ele deixou de amar você? Não. E aí que a nossa fé começa a sair daquilo que Deus faz e começa a se firmar em quem Deus é. Falar sobre Deus destruir sonhos não significa dizer que sonhar é errado. Não significa que você deve viver sem planos. Não significa que você não pode desejar crescer. Você pode estudar, trabalhar, desejar prosperar, construir uma família, abrir uma empresa, querer crescer profissionalmente, fazer planos, ter projetos, sonhar. A questão não é ter sonhos. A questão é quem ocupa o trono, Deus ou o sonho. Porque existe uma diferença entre ter um sonho nas mãos e ter um sonho no trono. Quando o sonho está nas minhas mãos, eu consigo dizer, Deus, isso é muito importante para mim. Eu desejo muito isso, mas continua sendo seu. Quando o sonho está no trono, qualquer coisa que ameace aquele sonho começa a ameaçar também a minha fé. E talvez exista uma maneira simples, embora difícil,
de descobrir onde determinado sonho está. Pense agora em alguma coisa que você deseja muito. Não precisa contar isso para ninguém, só pense. Pode ser algo material, um relacionamento, uma resposta, uma oportunidade, um projeto, uma cura, algo relacionado à sua família. Pode até ser algo relacionado ao seu ministério. Agora você vai fazer uma pergunta para si mesmo. Se Deus disser não, eu continuo amando Deus? Não responda rápido, porque essa pergunta é pesada. Se não acontecer, Ele continua sendo bom? Se aquela porta nunca abrir, Ele continua sendo Deus? Se você não conquistar aquilo que imaginou, a presença dele continua sendo suficiente? Porque é muito fácil amar aquilo que vem das mãos de Deus. A questão é, eu continuo amando Deus quando as mãos parecem vazias? Talvez você diga, mas eu tenho certeza que esse sonho veio de Deus. Pode até ser. Nem todo sonho que demora significa um sonho que Deus destruiu. Às vezes Deus não está dizendo não. Às vezes você simplesmente está no meio da história ali. Olha só para José. Ele teve sonhos, mas depois dos sonhos veio o poço, a escravidão, depois a acusação injusta, depois veio prisão. Imagine José avaliando a fidelidade de Deus enquanto estava preso. Ele poderia pensar, deu tudo errado. Mas o problema é que José estaria julgando a história antes dela terminar. E nós fazemos isso o tempo todo. Nós julgamos Deus no meio do capítulo. Pegamos um momento da nossa vida e decretamos, não deu certo. Mas talvez Deus ainda esteja escrevendo. É como pegar um livro, chegar à página 47 e reclamar, nossa, que final horrível. Calma, você ainda não chegou ao final. Isso não significa que todo sonho vai terminar exatamente como você deseja. José não é uma promessa de que todo desejo nosso necessariamente vai acontecer. O que José nos ensina é que não podemos interpretar toda a história a partir do capítulo que nós estamos vivendo agora. Às vezes aquilo que parece interrupção é caminho. Às vezes aquilo que parece atraso é preparação. Às vezes a porta fechada está redirecionando você. E existem vezes que só vamos compreender depois. Talvez algumas coisas a gente nem chegue a compreender completamente. E fé também envolve aceitar isso. Nós não precisamos transformar toda a dor em uma explicação bonita. Existem coisas que doem. Existem perdas que são perdas. Existem portas fechadas que machucam. Talvez algumas perguntas só encontrem uma resposta completa lá na eternidade. Mas ainda assim, eu posso confiar no caráter daquele que está me conduzindo. Talvez você esteja pensando, então simplesmente não devo querer nada. Não, Jesus pediu, Paulo pediu, pessoas na Bíblia apresentaram seus desejos a Deus. A questão é aprender a segurar os nossos desejos com as mãos abertas. Porque às vezes nós fazemos assim, Senhor, eu entrego para o Senhor. E 5 minutos depois, só não mexe, tá? Nós não entregamos, só mostramos para Deus. Entregar é abrir a mão. E mão aberta significa, Deus, isso é o que eu quero, mas se o Senhor quiser mudar, mude. Se quiser redirecionar, redirecione. Se quiser me fazer esperar, eu espero. Se existe outro caminho, me mostre. Eu quero isso, mas quero o Senhor muito mais. E agora eu quero voltar naquele título que eu mostrei para vocês lá no começo. O Deus que destrói sonhos. Talvez quando ouvimos essa expressão, a primeira coisa que imaginamos seja um Deus olhando para os nossos desejos e dizendo, como eu posso acabar com os planos dessa pessoa? Mas não é disso que nós estamos falando. Talvez existam momentos em que Deus precise destruir não apenas um sonho, mas uma imagem de Deus que nós mesmos construímos. Um Deus que existe para servir aos nossos propósitos, um Deus que precisa concordar conosco, um Deus cuja bondade é medida pela quantidade de coisas que Ele nos entrega. Um Deus que só é fiel quando diz sim. Talvez esse seja um Deus que precise ser destruído, porque o Evangelho não é sobre colocar Deus dentro da minha história. É descobrir que eu fui convidado para participar da história dele. E quando nós entendemos isso, a pergunta muda. Em vez de acordar todos os dias perguntando, Deus, o que o Senhor vai fazer pelos meus sonhos hoje? Eu começo a perguntar, Deus, o que o Senhor está fazendo e como eu posso participar disso? Percebe a diferença? Na primeira pergunta, Deus orbita ao meu redor. E na segunda, eu reconheço que a minha vida deve orbitar ao redor dele. E talvez exista alguém assistindo esse vídeo que esteja bravo com Deus. Talvez você nem conte isso para ninguém, mas está. Porque alguma coisa não aconteceu. Você orou, você acreditou, você esperou. E talvez alguém tenha olhado para você e dito, vai acontecer. E não aconteceu. E agora você não sabe muito bem o que fazer com isso. Eu não quero diminuir a sua dor.
Alguns sonhos que morrem doem de verdade. Algumas portas fechadas machucam, algumas respostas são difíceis de aceitar. E fé não significa fingir que não doeu. Você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não entendo. Eu queria muito que fosse diferente, eu orei por isso, eu esperei por isso. Isso está doendo. E você pode continuar: mesmo assim eu confio no Senhor. Isso é fé. Fé não é fingir que não doeu, fé é continuar mesmo tendo doído. Talvez o grande milagre que você esteja esperando seja Deus mudar as circunstâncias. Mas se Deus estiver realizando um milagre ainda muito maior do que aquilo que você espera, nós perguntamos muito: quanto Deus vai mudar isso? Talvez de vez em quando precisemos perguntar: Deus, o que o Senhor está formando em mim enquanto isso não muda? Talvez essa espera esteja produzindo alguma coisa em você. Talvez esse não esteja redirecionando os seus passos. Talvez Deus esteja quebrando alguma dependência. Talvez esteja tratando o seu orgulho. Talvez esteja ensinando você a confiar. Talvez esteja preparando você, ou talvez você nunca saiba completamente o motivo. E tá tudo bem reconhecer isso. Nós não conhecemos todos os propósitos de Deus, mas podemos conhecer o caráter daquele em quem estamos confiando. Porque a maior promessa do cristianismo nunca foi: você vai conseguir tudo aquilo que você deseja. Nós recebemos algo muito maior. Nós recebemos Deus. E se eu tenho Deus, posso colocar os meus sonhos no lugar certo. Posso desejá-los, posso trabalhar por eles, posso orar por eles, posso me esforçar, posso pedir, mas não preciso adorá-los. Se Deus disser sim, eu agradeço. Se disser espere, eu continuo caminhando. Se disser não, vai doer, eu não vou fingir que não, mas eu continuo seguindo. Porque o meu relacionamento com Deus não pode depender das respostas que Ele dá às minhas orações. Eu não sigo Jesus porque Ele realiza os meus sonhos. Eu sigo Jesus porque Ele é Jesus. E talvez essa seja a pergunta que eu quero deixar para você hoje. Se Deus não realizar o seu maior sonho, Ele ainda será suficiente para você? Pense nisso. Talvez você perceba que existe algum sonho ocupando um lugar grande demais no seu coração. Talvez a sua oração hoje não precise ser complicada. Talvez seja simplesmente: Senhor, eu ainda quero isso. O Senhor sabe o quanto eu quero, mas eu quero, Senhor, muito mais do que isso. Essa é uma oração bonita, mas também é uma oração difícil. Eu quero isso, mas quero, Senhor, muito mais. E se esse assunto mexeu com você, eu quero te indicar essa leitura: O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Eu não estou indicando porque você precisa concordar com cada linha desse livro aqui para você aprender com ele. Eu estou indicando porque bons livros fazem isso. Eles provocam perguntas, fazem a gente parar, pensar, reavaliar algumas coisas. E esse título provoca uma pergunta que eu acho que vale a pena levar para a vida. Será que Deus precisa destruir alguns dos meus sonhos para impedir que eles se transformem nos meus deuses? E eu quero te propor uma coisa. Eu não quero que você conte nos comentários seu maior sonho. Talvez seja algo muito pessoal. Mas se depois dessa conversa você conseguir fazer essa oração, escreva aqui, ó: eu quero Deus mais. Talvez para alguém isso seja apenas um comentário, mas para você pode ser uma oração. Eu quero isso, Deus, mas eu quero, Senhor, muito mais. Porque a questão nunca foi deixar de sonhar. Sonhe, planeje, trabalhe, ore, faça a sua parte. Mas mantenha as mãos abertas. Porque algumas vezes Deus vai realizar os sonhos. Algumas vezes Ele vai transformá-lo. Algumas vezes Ele vai te pedir para esperar. E algumas vezes Ele vai dizer não. Mas nenhuma dessas respostas muda quem Ele é. Talvez um dia você olhe para trás e entenda algumas portas que se fecharam. Talvez perceba que aquilo que você chamou de atraso estava redirecionando os seus passos. Talvez descubra que Deus está fazendo algo muito maior do que aquilo que você conseguia enxergar naquele momento. E talvez algumas coisas você simplesmente ainda não entenda. Mesmo assim, continue seguindo. Porque seguir Jesus nunca foi sobre saber exatamente para onde o caminho vai. É sobre saber quem está na frente. E se é Ele quem está na frente, vale a pena continuar seguindo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Eu vou deixar aqui abaixo também o link do livro, caso vocês queiram. Deus abençoe e até o próximo vídeo.